Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a apresentação de economia aqui da R Capital relativa ao mês de julho. O esquema é o mesmo que a gente já conhece nos nossos últimos encontros. A gente vai tratar os acontecimentos e os indicadores disponíveis em julho. Primeiro a gente trata o cenário externo de forma mais geral e em seguida a gente vai falar do cenário interno com maior profundidade, tratando sobre os seguintes itens. Com relação ao cenário externo, o primeiro evento de destaque que a gente teve em julho foi a reunião do G20 em Hamburgo, na Alemanha. O G20 reúne as 18 maiores economias do mundo e a União Europeia, os chefes da ministro de Economia, ministro de Finanças e chefes de Estado, né? Essa reunião ela foi marcada por muitos protestos, alguns violentos nas ruas de Hamburgo. O discurso do evento foi crítico ao protecionismo e defendendo o livre comércio, né? Mas o mais tomou destaque no noticiário foi o primeiro encontro, pessoalmente, do presidente Putin com o presidente Trump. O presidente russo, Putin, ele é acusado de ter influenciado nas eleições americanas para prejudicar a Hillary Clinton, que foi derrotada pelo Trump. Então foi um fato curioso desse encontro. Se tratando mais de economia, propriamente dita, saiu o PIB chinês do segundo trimestre, né? Lá eles divulgam de forma anualizada. Então o crescimento da China no segundo trimestre de forma anualizada foi de 6,9%. O que até surpreendeu o mercado, porque o governo lá teve algumas medidas para conter o investimento, para reduzir o ritmo de crescimento um pouco, mas as exportações e o consumo interno mantiveram o ritmo do crescimento, né? Então está de forma até tranquila para a China atingir a meta de crescer 6,5% ao ano em 2017. Né? O FMI manteve a projeção do crescimento do PIB global para 3,5% em 2017, mas houve mudanças em relação a essa composição, né? Ele reduziu a expectativa do crescimento americano para 2,1% e elevou o da União Europeia para 1,9% e da China para 6,7%. Com relação aos juros americanos, no dia 26, o Fed se reuniu e decidiu não alterar a taxa de juros. Essa decisão já era esperada pelo mercado, a taxa de juros americana ficou ali entre 1% e 1,25% ao ano. De diferente, ele deu uma sinalização de pode reduzir no futuro próximo o estoque de ativos. Esse estoque de ativos se formou como uma política monetária de combate aos efeitos da crise de 2008. E ele indicou que pode reduzir esse estoque porque a inflação lá está baixa e o desemprego também. Então, mesmo com o desemprego muito baixo, não tem sinais de inflação. Então, ele tem espaço para reduzir esse estoque de ativos. A gente vai tratar do cenário interno, né? O cenário interno político do Brasil, ele foi muito agitado durante o mês de julho, principalmente na semana ali entre o dia 10 e o dia 15. A gente teve 3 eventos muito importantes nessa semana, né? O primeiro, no dia 11, o Senado aprovou a reforma trabalhista. Nessa reforma trabalhista, passa a prevalecer o acordado sobre o legislado, reduz o poder da Justiça do Trabalho e a forma de acesso, dificulta o acesso à Justiça do Trabalho, e também reduz o poder dos sindicatos, né? Os sindicatos não precisam mais aprovar acordos coletivos e também eles não têm mais um imposto sindical obrigatório. Foi tanto quanto polêmico uma questão nessa aprovação, né? O Senado, se ele alterasse algum ponto da proposta, teria que voltar para a Câmara, para ser aprovado de novo pela Câmara. Então fez-se um acordo, vamos aprovar o texto do jeito que está, depois o presidente faz uma medida provisória com as alterações que os senadores queriam, principalmente em relação ao trabalho intermitente e o insalubre para as gestantes. Fez esse acordo e aprovou de maneira tranquila, 50 votos a favor contra 26 contra. O presidente sancionou, mas no dia seguinte o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que a Câmara não ia aceitar nenhuma medida provisória alterando o texto original. Então ficou valendo por hora o texto aprovado pelo Senado. No dia seguinte, o Lula foi condenado pelo Moro a 9 anos de prisão pelo caso do triplex, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Essa condenação ela ainda não tira o Lula da disputa eleitoral de 2018, porque de acordo com a lei da ficha limpa, para ser impedido de disputar eleições, o candidato tem que ter sido condenado por um colegiado. E no caso desse processo seria a segunda instância, que seria o TRF da 4ª região, lá do Sul, teria que condenar o Lula também. E essa condenação teria que sair até 15 de agosto do ano que vem. Então, dado o rito do processo legal, a demora dos julgamentos, tem um processo grande, complicado, ainda não é certo que seja julgado até lá, mesmo com algumas indicações dos juízes deles até acelerarem esse processo. Também nessa semana, no outro dia, no dia seguinte, a
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela avaliou o parecer sobre a denúncia contra o Michel Temer, né? O parecer que pedia a cassação, o prosseguimento da denúncia do Sveiter, deputado do PMDB do Rio, foi cassado, foi rejeitado, e foi aprovado um parecer que defendia não prosseguimento da denúncia. Foi aprovado nessa semana. Agora, no início de agosto, o plenário da Câmara, por 267 votos a favor, aprovou esse relatório determinando o não prosseguimento da denúncia. Então, acabou aí esse caso da denúncia do Temer no Supremo Tribunal Federal. E no final de julho também houve o decreto do governo federal que elevou os impostos dos combustíveis, a PIS e o COFINS. Essa decisão ela foi, de certa forma, polêmica, foi por decreto, e tem um impacto na inflação, né, de até 0,4% no IPCA de julho e agosto. E também teve algumas decisões judiciais barrando essa medida, né, por uma questão que aumento de impostos tem que respeitar o princípio da noventena, tem que esperar 90 dias para começar a valer. E da forma que foi, já começou a valer imediatamente. E também tem a questão do imposto no etanol. Existe um limite na lei para tributar o etanol, e essa medida poderia ultrapassar esse limite. Então, por enquanto está valendo, mas chegou a ser cassado por 2 dias nos últimos dias. Se tratando dos indicadores, com relação à atividade econômica, o PIB do segundo trimestre, que fecha o primeiro semestre, ele só vai ser conhecido em 1º de setembro, né? O PIB oficial pelo IBGE. Mas há indícios de que a gente pode ter outra retração do crescimento do PIB, né? Porque a gente não vai ter mais um impacto positivo da safra agrícola que a gente teve no primeiro trimestre. E para verificar isso, a gente acompanha os indicadores mensais que a gente tem disponível, né? Um deles é o IBCBR, que é uma prévia do PIB elaborado pelo Banco Central. Ele tinha registrado alta de 0,15 em abril, mas em maio já registrou retração de 0,5%, né? Então já perdeu o ganho de abril no segundo trimestre. Já os indicadores mensais do IBGE, já com ajuste sazonal, eles dão sinais dúbios, né? O volume do comércio, ele variou, ele reduziu 0,1% no mês. O de serviço, ele cresceu 0,1%. E de positivo, a gente pode falar que a indústria continua avançando, cresceu 0,8% em maio. Muito puxado pela automobilística de carros e caminhões, voltados para o mercado externo, né? Ainda com relação à atividade econômica, o que tem alguns sinais positivos, que pode estar começando a melhorar, é o mercado de trabalho, né? Com relação ao CAGED, a gente teve o 3º mês positivo, foram criados 9.800 vagas, o saldo líquido de criação de vagas em junho, com carteira assinada. Foi o 3º mês seguido, mas um valor menor que os anteriores. E na PNAD contínua, o desemprego caiu novamente para 13%, ou 13,5 milhões de pessoas. Caiu em relação a maio, e foi a primeira vez que houve uma queda no indicador trimestral desde o final de 2014. Então a gente tem alguns sinais de melhoras no mercado de trabalho, que mesmo estando muito ruim, a gente tem uns sinais de melhora, né? Se tratando da inflação, a gente registrou um fato até não muito comum, que foi uma deflação no mês de junho, de 0,23%. Essa deflação, ela ocorreu porque houve queda nos 3 grupos que impactam o maior índice, que corresponde a 60% da cesta de consumo brasileiro, que é habitação, transporte e alimentação. A habitação caiu porque ocorreu passou da bandeira amarela para a bandeira verde na conta de energia elétrica. Com relação ao transportes, houve um reajuste da gasolina no dia 25 de junho, dia 15 de junho, que reduziu o preço da gasolina, então caiu o transportes. E a alimentação dentro de casa, houve uma queda no preço, que influenciou o grupo alimentação para baixo, né? Foi o menor resultado desde agosto de 98, e o acumulado no ano, no primeiro semestre, ficou em 1,18%, que é o menor desde o início do Plano Real. Com isso, o acumulado em 12 meses ficou em 3%, abaixo dos 3,6% acumulados até maio, e no piso da meta. A meta de inflação é de 4,5%, com banda de 1,5% para baixo e para cima. Em junho, encerrou em 3%, no piso da meta. Com os resultados abaixo do esperado para a inflação, o Banco Central continuou o ritmo do ciclo de corte de juros, né? Na última reunião do Copom, que ocorreu nos dias 25 e 26 de julho, o comitê decidiu por unanimidade reduzir mais uma vez em 1% a taxa Selic.
Agora ela foi para 9,25% ao ano. Essa decisão já era esperada pelo mercado, tendo em vista o relatório de inflação, que são alguns dias antes, e o comportamento da atividade econômica aquém do desejado, né? Havia algumas expectativas de redução do ciclo, com uma redução menor na taxa de juros, mas elas foram descartadas, né? Para a próxima reunião, que é em setembro, na ata e no comunicado, o Banco Central deu sinais que ele pode ocorrer mais uma redução de 1%, de forma que ele tem liberdade. Ele diz que vai depender se continuarem as condições atuais da inflação e da atividade econômica. Para o final do ano, a expectativa do mercado ela caiu de 8% para 7,5% da taxa Selic. Já o câmbio, no mês de junho, o real teve uma desvalorização de 2,9%, saiu de 3,24 para 3,31. Foi a maior desvalorização do real frente ao dólar desde as eleições norte-americanas em novembro do ano passado. E ela ocorreu por fatores internos do Brasil, a questão política, e fatores externos com relação às grandes economias do mundo, com a questão do fim dos estímulos monetários, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. De positivo, a gente tem mais uma vez as contas externas, que estão surpreendendo positivamente o mercado, né? Em junho, o saldo da balança comercial ficou positivo em 7,19 bilhões. Foi pouco abaixo do superávit de maio, que foi recorde, mas foi recorde para o mês, né? No acumulado do ano, o superávit está em 36 bilhões para o primeiro semestre, que é o melhor da série histórica do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Com isso, com esse resultado positivo da balança comercial, mais uma vez as transações correntes foi superavitária, né? Foi superavitária em 1,3 bilhões em junho. A estimativa do Banco Central é que seria o superávit a metade disso, quase a metade disso, 750 milhões. No acumulado em 12 meses, que tende a ser negativo, sempre foi negativo, está em negativo em 14 bilhões, o que representa 0,76% do PIB, que é uma das mínimas históricas que a gente tem. Esse indicador do Brasil sempre oscilou ali em torno de 2% a 3%. Lá para 2014, 2015, quando a gente começou a ter sinais de desequilíbrio, que foi um dos começos da crise, chegou a 4,5%, 5% de déficit, né? Já com relação às contas públicas, a situação não está tão positiva assim, está até negativa e tem alguns impactos no nosso dia a dia, né? No mês de junho, as contas do governo central registraram um déficit de 19 bilhões. No mês de maio, a gente teve um superávit. Essa diferença de maio para junho é em função da sazonalidade, né? O mês de maio ele é forte em arrecadação do imposto de renda e da CSLL. Mas o maior problema está se a gente comparar o resultado do primeiro semestre, né? O primeiro semestre registrou um déficit de 56 bilhões, as contas do governo central. No ano passado, esse déficit tinha sido de 36 bilhões. Segundo o governo, essa diferença se deu porque nos anos anteriores, os precatórios, o governo pagava em novembro e dezembro. E esse ano ele resolveu pagar em maio e junho. Então, sem essa mudança no pagamento dos precatórios, seria sido de 38 bilhões. Mesmo assim, maior que do ano passado, né? Para o final do ano, as expectativas seguem ruins, né? O mercado, através do prisma fiscal, estipula que vai ficar em 142 bilhões de déficit. E o orçamento prevê 139. Para tentar fechar essa conta, o governo está lançando uma série de medidas para aumentar a arrecadação e reduzir os gastos. Aquela que a gente tratou no começo da elevação da alíquota dos combustíveis já é uma primeira forma dele tentar resolver essa questão, né? Ele também, na época, anunciou corte de alguns gastos, mas a questão do corte dos gastos já está muito difícil, porque o governo já tem um contingenciamento muito alto e grande parte dos gastos do governo não são discricionários, ele não tem poder de alterar, são fixos, né? Já são definidos anteriormente. Então, já está se tendo algumas discussões de elevar alguns outros tributos. Nos últimos dias, teve até um disse-me-disse com relação ao imposto de renda, criação de uma nova alíquota, estava sendo estudado. E com isso, a dívida pública federal ela continua crescendo, né? Ela atingiu 3,3 trilhões, sendo 2,23 trilhões a interna e 123 bilhões a interna. Com relação à composição, a gente teve uma queda na participação dos indexados a índice de preço, que paga IPCA mais uma taxa, e aumento dos demais, que seriam os prefixados, os atrelados à Selic e os atrelados ao câmbio, né?
Já o prazo, a gente teve uma redução do prazo médio para 4,4 anos. Por outro lado, também reduziu-se um pouco o percentual que vence no próximo ano. Caiu para 14,96%. De negativo, a gente observou um aumento do custo, subiu para 11,4%. E para finalizar a nossa discussão, o nosso encontro, a gente sempre discute um pouco o mercado imobiliário, né? De novidade para o setor, a gente tem que o que está sendo sinalizado é que a retomada deve ocorrer mesmo no segundo semestre, em função de duas questões, né? Da queda na taxa de juros e também na queda na expectativa para os juros no final do ano, né? Com a Selic abaixo de 8%, a gente já começa a observar alguns financiamentos para o consumidor final com juros abaixo de um dígito, menos de 10% ao ano. Ocorrendo então o destravamento do crédito e a redução dos juros para o consumidor, né? Mas essa retomada ela vai ser marcada pelo desequilíbrio, né? O médio e alto padrão ele vai continuar estagnado, ele já foi o mais impactado pela crise, mas vai continuar estagnado, vai demorar mais para recuperar, e a retomada deve vir do Minha Casa Minha Vida, que vai ser o vetor para esse crescimento, né? Isso por dois fatores. O Minha Casa Minha Vida eles têm juros mais baixos, devido à existência dos recursos do fundo de garantia, e também no início do ano, que a gente já discutiu aqui, houve aquelas atualizações no programa, né? Mudou-se as faixas de valores, de renda, isso ele ampliou o acesso, então tornou-se mais fácil acessar o programa Minha Casa Minha Vida. Com isso ele deve ter um crescimento mais significativo e puxar a retomada do mercado imobiliário. Então é isso, assim eu encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer a presença de todos, a audiência de você através do YouTube. Muito obrigado, até a próxima.